Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Joana. Eu estou aqui para falar algo de Deus para você. Faço parte do Ministério Quírios e hoje eu tenho um pouco para repartir com você a respeito do medo. Eu quero convidar a você meditar na palavra do Senhor em 2 Timóteo, que está capítulo 1, versículo 7, que está falando sobre o medo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras traduções fala o espírito do medo. Medo, o que significa medo? Medo é um desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo que nos incomoda ou algo que nos ameaça. O contrário da fé não é incredulidade. O contrário da fé é o medo. O propósito de Deus para todos nós é cumprirmos o propósito pelo qual nos chamou. Quando nós temos o medo, nós não entramos nesse lugar. E nós sabemos que o Senhor nos ungiu. O Senhor ungiu Saul, o Senhor ungiu Davi, o Senhor ungiu tantos outros. Mas qual a resposta que nós temos dado diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos temores? Precisamos vencer os nossos temores. O medo é a operação da fé ao contrário. O medo é a fé do diabo. Assim como para nós desenvolvermos e crescermos na fé, nós fazemos com que a nossa fé, de modo que a gente vai buscando cada dia mais, crendo nele, confiando nele, nós vamos visualizar algo da parte de Deus, que é algo que nós não estamos obtendo no momento, mas crendo. Já ao contrário do medo, o medo, se você fortalecer, desenvolver o medo vai fazer você visualizar algo que vai te oprimir, porque o diabo quer oprimir, o diabo quer paralisar, o diabo quer fazer você fugir. Então, o medo faz com que você não encare, não enfrente, porque o medo não é para você, o medo é como um gigante, não é para você conversar, não é para você negociar, o medo é para você enfrentar. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem medo de andar de avião. Uma pessoa que tem medo de andar de avião, ela fala, eu não vou andar porque eu tenho medo. Mas ela não vai vencer esse medo, tá? Se ela ficar só orando. Ela vai vencer esse medo se ela entrar dentro do avião e voar. Da mesma forma, uma pessoa que tem medo de dirigir, ela tem a carteira, conseguiu, ou ela teve algum trauma, ou ela passou por um momento difícil, ou até mesmo ainda nem tem uma carteira, mas ela deseja dirigir, mas algo dentro do coração dela, da sua alma, bloqueia, fazendo com que ela pare, com que ela fuja. Então ela só tem uma forma de vencer esse medo de andar de avião, de dirigir, é enfrentando, é entrando dentro desse carro, pegando a chave e dirigindo esse carro. Porque o medo não é para você negociar, o medo não é para você conversar com ele, mas é para você enfrentar. O medo nos faz recuar. Adão, quando o Senhor perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse assim, ele se escondeu e disse assim, eu tive medo e me escondi. O medo faz com que a pessoa recua, a pessoa fuja, a pessoa não enfrente, não encare. Nós precisamos vencer os nossos temores. Eu quero falar também um pouquinho sobre Moisés. Moisés, ele tinha sempre uma palavra para o povo, mas ele não tinha para ele. Moisés falou assim, Deus falou para Moisés falar para o povo marchar. Diga ao povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Marchar para quê? Marchar para perder o medo. Porque o exército de Deus precisa marchar. E quem marcha vai perdendo o medo. O marchar é uma posição de um verdadeiro guerreiro, de um exército posicionado contra as muralhas, contra os gigantes da vida. Marchar é para a gente perder o medo. E o que nos derrota, o que nos derruba, o que nos impede de vencer os medos da nossa vida, os gigantes da nossa vida, não são
os problemas externos, não são os gigantes externos, mas são os gigantes de dentro de nós. Quando a nossa alma fala alguma coisa para nós, a nossa alma está falando algo que vem, logo em seguida vem o medo. Precisamos confiar, precisamos acreditar no Senhor, crer no Senhor. O medo leva à tormenta. O medo leva à tormenta, porque sobrepõe a um castigo, porque imagina uma criança sendo disciplinada por um pai e o pai já o exortou, o pai já falou algo que ia fazer quando chegasse em casa, disciplinar, e essa criança, ela tem um medo porque sabe que vai levar realmente à disciplina. Mas quando essa disciplina acontece, vem algo maravilhoso, ou seja, depois desse castigo, vem algo maravilhoso que se chama paz. Quando você vence esse medo, esses gigantes, vem a paz. Por isso que em Isaías ele fala, o castigo que estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele. Então o castigo traz-nos a paz. Essa paz que o Senhor quer nos conceder. Também temos o exemplo de Tomé. Tomé, ele estava com o Senhor, mas ele estava andando com ele, mas não tinha fé suficiente. Ele caminhava com o Senhor, mas ele não cria, ele não estava crendo, ao ponto dele dizer assim, deixa eu tocar na sua mão para eu crer. E o Senhor não censurou, o Senhor não matou a Tomé, somente ele queria que Tomé chegasse no lugar que ele chegasse. Ele disse para Tomé ter a paz, ter a paz. Muitas vezes nós estamos dizendo que estamos andando com o Senhor, mas temos os nossos medos. Tomé, ele não tinha incredulidade. Tomé, ele tinha medo. E Jesus queria que ele tivesse a paz, a verdadeira paz. E por que nós ficamos com medo? Porque existem vários fatores na nossa vida que fazem com que nós passamos por momentos assim. Existe o perigo, muitas vezes, né? Um perigo, alguma ameaça física, ou até mesmo a nossa autoestima que foi ameaçada. Existe também momentos de separação, pessoas importantes da nossa vida que nos deixaram, que nos rejeitaram, fez com que aquilo ali vivesse esse tempo de medo, de tormenta. E existe também experimentarmos o conflito, também faz com que a gente tenha medo. A intensidade do medo, quanto medo nós sentimos, depende desses fatores. O primeiro fator é o fator de perigo à frente. Se você está com um perigo à sua frente, que está algo que vai acontecer, que você sabe que se for caminhar mais um pouco vai acontecer, isso pode produzir um medo, um nível de medo para você. E em seguida você pode também buscar pessoas para lhe auxiliar, para te ajudar nessa caminhada. Agora, algo que eu gostaria de deixar nesse pequeno momento é que quando nós não resolvemos os nossos medos, nós podemos ter sérios problemas, nós podemos ter desgaste emocional, nós podemos nos esgotar, nós podemos ficar desanimados e até às vezes desanimar outras pessoas e também nos isolarmos e também termos o bloqueio emocional de não querer mais persistir, de não querer mais avançar e de perder o contato com a realidade. O medo, de fato, nos sufoca e nos desgasta. E eu quero convidar você nesse momento para dizer para você que você não precisa ser mais escravo do medo. Porque o medo, ele atrofia a fé, ele mina a fé, ele mina o crer no Senhor. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar por sua vida, porque eu sei que todos nós temos um pouco de Saul, porque Saul foi um homem ungido por Deus, mas não teve o lugar que Deus queria que ele tivesse. E foi o Senhor que colocou como rei de Israel. De modo que Davi foi um adorador, é o exemplo de um adorador, porque permitiu-se encontrar nesse lugar que o Senhor queria que ele tivesse e derrubar o gigante da sua alma, derrubar as suas muralhas, daquilo que impedia para eles
daquilo que impede a pessoa de chegar até no propósito que o Senhor quer. Então eu quero nesse dia orar por sua vida, fazer com que essa palavra, esse pequeno ensino venha fluir no teu espírito, trazendo a coragem, trazendo a ousadia, trazendo a capacidade de enfrentar as muralhas, os gigantes da sua vida. E eu sei que o Senhor fará isso, porque Ele é o verdadeiro amor. E onde há amor, não há medo. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas preciosas que estão, Senhor Deus, ouvindo, Pai, essa pequena reflexão. Eu quero te pedir agora, Pai, que todo medo, Pai, que cada um sente, que cada um vive, Pai, todo o contexto de vida que cada pessoa está vivendo, seja, meu Deus, mudado, seja transformado, Pai, por uma ação muito preciosa do Teu Espírito Santo, trazendo, meu Deus, o encontro do Pai e o Filho, o encontro do Senhor com seus filhos, de uma maneira que não traga medo, mas de uma maneira que traga segurança, que traga paz, que traga descanso e que de fato chegue a este lugar, a este propósito que o Senhor quer que cada um de nós cheguemos, para que nada venha nos impedir de chegarmos no lugar onde o Senhor chegue. Que a paz do Senhor reine na sua vida, reine no seu coração, que o Senhor continue te fortalecendo na força do seu poder e que tudo que você desejar fazer para que o nome dele seja glorificado, nada vai te parar, nada vai te prender e você não vai viver mais fugindo. Eu declaro em nome de Jesus que você já venceu todos os seus medos, todos os seus temores, em nome de Jesus. Amém.